Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da turma do berçário. Se você é professora dessa turma, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, aproveite e se inscreve agora. E também participar do nosso grupo lá no Telegram, aonde eu coloco todos esses slides que eu uso para ministrar a aula para vocês. Junto com os slides também vai os links dos hinos, das dinâmicas, dos visuais que eu encontro para acrescentar na nossa aula, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa sugestão de hinos. Nós continuamos com o nosso hino da acolhida, que é o Abraço Bom, e também nós temos aquele hino que fala Jesus pode tudo. Se eu não me engano, ele também é dos Radicais Kids. Lá no grupo do Telegram, quando eu compartilhar esse slide, você pode clicar ali no nominho, que ele vai redirecionar para a página do YouTube da onde eu encontrei o louvor. Certo? Eu não encontrei nenhum louvor específico desse milagre que nós vamos falar hoje. Se você, professora, encontrou, compartilha conosco ou aqui nos comentários ou lá no nosso grupo, certo? Continuando agora, como sugestão de tarefa, eu trago para vocês pedir para as famílias trazerem imagens que retratem algum milagre de Jesus, auxiliar cada criança a apresentar para os alunos o milagre que ele trouxe. Em seguida, inicie a história contando que você também irá contar a história de um milagre de Jesus. Então, aí é aquele momento que eu sempre falo para vocês a importância de envolver a família neste momento para ensinar as crianças. Então, passe essa pesquisa. Olha, pode ser uma imagem impressa do YouTube, pode ser um desenho que alguém da família faça, ou uma breve pesquisa, mas eu prefiro o desenho porque, como as crianças ainda estão aprendendo a falar, aí tem crianças que ainda não falam, os bebezinhos, por exemplo, ainda não falam. Então, se eles levarem a imagem, você vai conseguir identificar de qual milagre que está sendo falado e você vai poder apresentar para as turmas, porque, como eu falei, a nossa turma geralmente ela é mista. Tem os bebês, mas também tem crianças que já têm 2 anos que falam muito bem. E eles vão poder estar acompanhando qual milagre o coleguinha trouxe. E além de tudo, envolvemos a família também nesse momento de aprender a palavra de Deus, certo? E a sugestão do memorizando é como eu sempre falo para vocês, né? Faz a roda, vai chamando criança por criança e fala, né? Jesus cura você, Jesus cura você. E dá um abraço na criança, vai até os bebês, fala também para eles, Jesus cura você, certo? E todo mundo vai repetindo junto, assim eles vão memorizando mais um versículo. E numa hora que eles precisam, eles vão lembrar, nossa, Jesus cura, eu aprendi na escolinha dominical, certo? Sugestão agora para a nossa história, né? A gente tem trazido vários recursos aqui para vocês para não, no momento de história, ser bem atrativo para a criança. E olha que interessante esse recurso que eu encontrei usando peneiras. Peneiras é um material barato, vocês viram ali que para decorar também não é difícil, dá para você colocar até com velcro, se você quiser ir trocando as fisionomias, trocando, né, os personagens ali também não tem problema, vai da tua criatividade ali. Se você tem talento com EVA, então olha, é um prato cheio para você, né? Então, eu trouxe essa sugestão das peneiras, ainda mais que você pode mexer, pode, né, balançar. Então, eu acho bem divertido e válido. E também as crianças, elas podem depois, sob supervisão de um adulto, elas podem manipular também essas peneirinhas, certo? E o que é importante de ressaltar na história? Eu vou dar uma aprofundadinha assim de leve um pouco na história para vocês entenderem bem a história e vocês vão encontrando então como passar isso para as crianças de vocês, certo? Então, o que acontece na nossa história? Um homem ele ouviu falar que Jesus, né, estava passando por ali e ele foi atrás de Jesus para curar o filho dele. Ele foi em busca de Jesus por um milagre. Então, ele ouviu falar que Jesus, e não era nem na cidade dele que Jesus estava. Jesus estava lá em Canaã e esse homem morava em Cafarnaum. Então, vocês estão vendo que eu coloquei o mapazinho ali para vocês verem a distância que estava? Andando em linha reta, a pé, dava aproximadamente 15 horas de viagem ali da onde esse homem estava até Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus estaria naquela cidade próxima e ele foi até lá andando para falar com Jesus, para Jesus ir até a casa dele e curar o filho dele. Olha a fé que esse homem tinha. E aí, o que Jesus fala para ele? Olha, pode ir que
o seu filho está curado. E ele falou, não, mas eu quero que o senhor vá até a minha cidade, eu quero que o senhor vá comigo, né, para curar meu filho. E aí o senhor fala com ele, não, creia, né, que teu filho está sendo curado, seu filho foi curado. E esse homem, então, ele resolve crer e ele volta, quando ele começa a voltar, né, para sua casa ali, já tem um servo vindo em direção a ele, se encontra com ele no caminho e fala, olha, não precisa mais de Jesus, teu filho já está curado, né? Não é bem com essas palavras, mas para vocês entenderem, depois vocês vão ler a passagem ali, vocês vão lembrar bem como que acontece tudo isso. E aí ele fala, mas que horas mais ou menos que meu filho foi curado? E o funcionário dele fala, olha, foi em tal hora. Ele fala, justamente na hora que Jesus falou que meu filho estava sendo curado. E ali no final da passagem fala que tanto ele quanto a família deles creu em Jesus através do milagre. E aí a gente vai trabalhar isso com as crianças, falar a importância de crer em Jesus, porque é só crendo que nós obtemos os nossos milagres. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ia curar, ele falava sempre para as pessoas: seja feita conforme a sua fé. Se você tem fé, você recebe, né? Tudo que pedires em meu nome, crendo, assim recebereis. Então, sempre o nosso mecanismo para conseguir as coisas, né, no reino espiritual é através da fé. Os milagres acontecem através da nossa fé. E conta para eles que fé é acreditar nas coisas antes mesmo delas acontecerem. Mesmo quando nós não mesmo quando nós não estamos vendo, nós cremos em Deus. E é isso que é fé. Você crê em algo que você não sempre o primeiro passo de fé é dado por nós. E é isso que a gente precisa ensinar as nossas crianças, a eles crerem em Jesus, a eles falarem com Jesus, a eles pedirem para Jesus, crendo que vão receber. E uma sugestão de atividade, então, é fazer um momento de oração pelas crianças. Né? Você vai e ora pelas crianças e vai auxiliando uma criança a orar pelo coleguinha, né? Se fizer o círculo, faz assim, ó, todo mundo vai orar pelo coleguinha que está na esquerda. Então você vai lá e fala a oração e a criança vai repetindo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a orar desde pequenininho. E é na casa do Senhor que eles vão aprender. Lógico que em casa, se os pais apoiam, se os pais envolvem eles nestes momentos de oração, a criança já deve estar sabendo, né? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Agora, tem criança que não vem de um lar cristão, tem criança que não tem esse hábito, mesmo sendo um lar cristão, não tem o hábito da oração em família. Então, a professora da escola dominical precisa ensinar a essa criança a orar desde pequenininho, certo? E comenta com eles, olha, vocês podem orar quando vocês acordam, vocês podem orar nas refeições. Se você serve o lanche na sala, é interessante que você ore com as crianças para que Deus abençoe aquele alimento, para que eles comecem a perceber. Orem quando inicia a escola, ore quando for cantar quando for contar a historinha, ore com eles ao terminar a escola dominical, para eles perceberem como todo o nosso momento é pautado com oração. Sempre estamos falando com Deus. Amém? Então, essas são as sugestões para a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe grandemente a sua vida, seus alunos, multiplicando as sementes que vocês têm depositado no coraçãozinho deles. Amém? Um beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau!